Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Bem, amigos do We That Podcast, estamos aí com mais um episódio. Eu sou o Leonardo, vou ser o seu host de hoje. E, bom, hoje vamos comentar aqui sobre o jogo entre Seahawks e Saints, o Monday Night que vai rolar aí nessa semana. E, bom, eu tô aqui com os nossos convidados aí, enfim. Pode se introduzir aí, Michael. Opa, boa noite a todos aí. Mais um Monday Night, né? O primeiro jogo de prime time do Saints esse ano, né? E vai ser depois de 2 semanas sem ver o time, né? Então vai dar pro torcedor matar a saudade de horário nobre, né? Mas vamos ver se vai ser matar a saudade de vitórias ou da raiva que a gente sente do time, né? Vamos vendo. Concordo. E aí, Erika? E aí, gente, tudo bem? Eu ia comentar, o Michael falou de matar a saudade, eu acho que o torcedor vai voltar a ter raiva do time em bem horário nobre, né? Porque a gente sabe como é que é o Saints quando a gente tá com um pouco de fé que vai ganhar ou não, né? Então, mas é isso, bora lá pra mais um podcast. E o nosso convidado especial da noite aí do Seahawks Brasil, Elton, pode se apresentar aí, faz o seu merchan, fica à vontade, o palco é seu. Boa noite, pessoal, sou o Elton do Seahawks Brasil, agradeço o convite aí pra estar falando do Seahawks, né? E, assim, quem puder seguir lá no Twitter, nosso Twitter @ Seahawks Brasil, tudo junto, e vamos que vamos. Temos demais. Bom, então, vamos comentar aí sobre o jogo, mas antes da gente comentar, vamos sempre lembrar, né, pra galera que tá nos ouvindo, pra seguir as nossas redes sociais, bom, não esquecer de deixar o like, de poder deixar o RT, enfim, quem quiser ali no Twitter, lá no Saints Brasil 09, enfim. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Vamos começar aí a falar sobre o jogo. Acho que primeiro de tudo, a gente tem que começar falando sobre, bom, os jogos anteriores aí da rodada, enfim. O Saints, na real, não vem de jogo, enfim, né? Vem de uma bye week. Então, bom, vamos comentar aí o que vocês acham depois desse retorno da bye week do Saints. Como que o time vai voltar, enfim, quais são as expectativas? Érica, o que você acha? Vai voltar uma galera, né? Isso, eu acho que é o ponto mais positivo do Saints. E mais positivo ainda é que a gente vai ter kicker de novo. Porque a gente sofreu aí sem o Will Lutz, né? Com o Aldrich Rosas por alguns jogos. Aí, coitado, o Cody Park. Coitado não, porque ele é ruim também. Mas se lesionou logo antes do jogo, último jogo do Saints. Então a gente vai ter uma galera voltando aí, tanto no ataque quanto na defesa. Quando vier no ataque, a gente finalmente vai criar uma identidade a partir dessa semana, né? Porque com tanto desfalque, o James Winston tava com as suas dificuldades, já é difícil um quarterback de primeiro ano no time, né? Então, especialmente aí vindo de um time com os wide receivers bem ruins, querendo ou não, comparado ao potencial que pode ter. Então, voltando a galera toda, todo mundo descansado, recuperado, eu tô com a expectativa melhor do que eu poderia estar, mas a gente sabe bem como é que é o Saints e como é que eles adoram amassar os nossos sonhos em relação ao time. Mas vamos ver, eu acho que voltando a galera toda agora, a partir dessa semana, a tendência é ir melhorando. Eu espero pelo menos que seja assim. Eu concordo com você, acho que principalmente o ataque tá precisando dessa volta, porque acho que a defesa ela tá conseguindo se segurar bem até aqui, né? Enfim, mesmo com os desfalques, os calouros vêm aparecendo bem até aqui, tanto o Peyton Turner, quanto o Paulson Adebo, quanto o Pete Werner, enfim. Mas o ataque tá precisando desses retornos, tanto na OL quanto nas skill positions. E bom, a gente ainda não vai ter o retorno do Michael Thomas, né? Acho que já tá um pouco óbvio isso, já tá todo mundo comentando, ele não treinou hoje.
Mas nós tivemos de volta no treino hoje, tanto o Terran Armstead e Eric McCoy, nossos dois velhos titulares, né, left tackle e center, quanto o Tre'Quan Smith e o Nick Vannett, né, o wide receiver e tight end, para nos ajudar aí no corpo de recebedores, enfim, porque o corpo de recebedores do Saints, até o momento, é o pior da liga, disparado, não tem nenhum jogador entre, se eu não me engano, os 90 jogadores com mais recepções da liga, algo assim absurdo. E tá muito complicado mesmo, então o Callaway e o Winston ainda não se conectaram tão bem, o Trautman não tem aparecido tanto, o Deontay Harris ele aparece bem quando aparece, mas ele aparece pouco, não é tão utilizado assim, então estamos precisando de qualquer ajuda possível. E, bom, também acho que a linha ofensiva, sem dúvida alguma, mesmo que tenha conseguido se segurar bem, o Calvin Throckmorton jogou bem, enfim, acho que a volta tanto do McCoy quanto do Armstead vai ser essencial. E, bom, agora é esperar quando que o Michael Thomas volta, né? Enfim, essa novela eterna. E aí, o Michael, o que você acha? Só uma coisa rapidinho. Desculpa. Não, é que o Deontay Harris, ele tá machucado também, né? Ele, pelo menos hoje, não treinou. Problema no posterior da coxa. Então, é preocupante aí, porque ele tá machucado, o Dwayne Washington também tá. E isso me preocupa um pouco que o Sean Payton vai voltar a colocar o Kamara de retornador de chute e de punch. Que, pelo amor de Deus, né? Não, socorro. Mas esses dois foram dois jogadores que me prendeu a atenção quando eu vi o injury report do dia. Então, tá voltando gente, mas ainda tem gente que tá machucada. Mas vamos ver, né, como é que vai ser. Uhum. Bom, ia chamar a sua participação também, Michael. O que você tem pra acrescentar, enfim? Não, eu acho bacana os pontos que vocês citaram. E tem uma coisa interessante relacionada à linha ofensiva, que é assim, acho que a volta do Eric McCoy vai ser como se fosse a estreia dele na temporada, porque ele jogou, foi 5 snaps contra o Packers e já saiu machucado. Então a gente vai ver praticamente uma nova formação de linha ofensiva para esse ano de 2021, né? Que seria a chamada linha ofensiva titular, só que ela se perdeu logo no início do ano. Então acho que esse é um ponto interessante. Na questão do grupo de recebedores, tem o retorno que a gente espera do Tre'Quan Smith, mas também não espera tanto, né? Porque o Tre'Quan é outro que costuma frequentar bastante o departamento médico. Acho que todas as temporadas que ele participou da equipe, ele teve uma lesão, deixou o time e ficou de molho. Então é um jogador que retorna, que a gente vê com uma certa, entre aspas, esperança para melhorar esse corpo de recebedores, mas também é um atleta que tem muitos problemas físicos, então acho que é um ponto que a gente tem que manter também um pouco de alerta. Acho que ainda a gente vai ver muitos retornos nessa semana, mas ainda acho que os melhores retornos estão para vir ainda nas próximas, tanto com o Michael Thomas, que deve voltar no início de novembro ali, porque não treina desde janeiro, então não tá em campo desde janeiro do início de 2021, e um retorno que ainda não foi falado, mas vai ficar para a semana seguinte, é do David Onyemata, que vai voltar de suspensão, e o miolo da linha defensiva do Saints não tá sentindo tanta falta assim, mas é um jogador que pode também nos ajudar bastante com pressão interna. Então acho que a gente tá vendo muitas peças voltando nessa semana, mas ainda tem um ponto de otimismo que a gente pode projetar para semanas posteriores a essa que a gente vai enfrentar o Seahawks. Concordo plenamente, sem dúvida são dois caras que estão fazendo muita falta e que vão fazer um diferencial gigantesco quando voltarem. Principalmente, acho que a questão do Michael Thomas, como você levantou, da irregularidade do Tre'Quan Smith, enfim. E bom, agora vamos comentar também um pouquinho da última semana e do Seahawks, né? O Seahawks que, bom, acabou tendo aquela derrota complicada contra o Pittsburgh Steelers, né? 23-20. E, bom, queria perguntar aí pro Elton o que ele achou desse jogo, dessa última semana, enfim, como que vai ser essa experiência com o Geno Smith aí? Então, foi interessante. Esse jogo tava de férias num sítio e só pegava dados móveis e tudo. Aí, o primeiro tempo foi horrível ofensivamente. Assim, aí quando o punch foi bom, o Cody Barton, a bola caiu na linha de 1 jarda e o Cody Barton empurrou a end zone, cara. Foi muito ruim. Aí o time estava perdendo de 14-0. Aí como eu tava sem internet, eu decidi dormir, né? Aí acordo na madrugada ansioso e tá lá, o Seahawks perdeu por 23-20. Eu fiquei sem saber.
Aí eu aproveitei, eu tô de férias aqui, aproveitei para ver o jogo e assim, o primeiro tempo o ataque foi nulo, no segundo tempo a gente optou por correr mais, né? Foi uma baita partida do Alex Collins, ele tava correndo muito bem. Nossa OL sofreu 5 sacks, mas ela estava abrindo muito gaps para o jogo corrido, né? E praticamente no segundo tempo o Seahawks dominou os Steelers. Aí o que aconteceu? Foi um jogo muito disputado. Quando o Seahawks conseguiu, entre aspas, forçar um fumble, mas para mim foi mais erro do Big Ben. Ele lançou a bola ao chão, não sei se o pessoal viu. Aí conseguimos, digamos assim, uma boa posição de campo, só que aí em seguida cometemos um holding, né? A gente perdeu nesse jogo o nosso left guard titular, entrou o Jamarco Jones, que até que jogou bem, mas ele cometeu um holding e aí a gente não conseguiu capitalizar nos turnover, né? Então aí no último segundo, interessante que no último drive a gente estava perdendo por 3 pontos, e aí o Metcalf pegou a bola perto da sideline, ele ao invés de parar o relógio, ele conseguiu, fez a proeza de sofrer um fumble recuperado, e a gente conseguiu dar o spike a 1 segundo do cronômetro fechar, né? E até o defesa dos Steelers pediu lá para revisarem a jogada e tal, mas a gente conseguiu fazer o spike, o nosso kicker empatou o jogo. Na prorrogação, foi um jogo bem de defesa, né? O Watt lá, o irmão mais novo, conseguiu fazer o sack, aí a gente foi pro punch. Aí depois o Steelers também fez um three-and-out. Não, o Steelers ele não conseguiu pontuar. A gente fez uma baita jogada assim com o calouro Trey Brown, que fez a sua estreia. Aí conseguimos receber a bola faltando 4 minutos na prorrogação. Aí infelizmente o Geno Smith, né, que você não sabe, o Russell Wilson está machucado, não vai jogar contra o Saints. E aí o Geno Smith infelizmente sofreu um fumble e assim, foi dolorido demais. Então, assim, o Seahawks teve 2 facetas, né? Parece aquele vilão do Batman. No primeiro tempo não fez nada ofensivamente, no segundo tempo fez uma boa partida no ataque, né? Um jogo corrido muito forte. E aí a gente não sabe qual Seahawks vai enfrentar esses Saints aí. Se é o do primeiro tempo ou do segundo, né? Mas vamos ver aí segunda-feira o que acontece. E eu achei importante que você comentou da questão do jogo corrido, porque, assim, né, com o Russell Wilson fora, o jogo corrido ele precisa ser mais aproveitado mesmo, e acho que já não é de agora que a linha ofensiva do Seahawks ela é melhor para o jogo corrido do que no jogo aéreo. Então, acho que vai ter que tentar ser a tentativa do Seahawks nesse jogo, tentar dominar o jogo corrido e não sofrer tantos riscos, porque, bom, como a gente comentou, a defesa do Saints está forçando bastante turnover. Só que o problema, digamos assim, para vocês né, a nossa defesa contra o jogo corrido tem também sido muito boa, mesmo como o Michael comentou, né, mesmo com os desfalques ali no miolo da linha defensiva, pelo menos na parte da corrida, nós estamos conseguindo pará-los bem, até com bastante ajuda dos linebackers, como eu havia comentado, o Pete Werner tá jogando bem, bastante tackles, tá ajudando bastante o Demario Davis, e enfim, acho que acaba sendo um matchup complicado pro Seahawks nesse momento, claro, né, com o Russell Wilson fora, obviamente, mas também por isso, né, porque tem que tentar apostar mais no jogo corrido para não forçar tanto com o Geno Smith, mas vai correr contra uma das melhores unidades nesse quesito na NFL, então acho que a OL de vocês vai ter que fazer um jogo excelente e sem dúvida o Alex Collins também, ele tem se provado ser uma boa opção, sem dúvida alguma esse ano, mesmo substituindo o Chris Carson, né, mas bom, vamos ver o que ele consegue arranjar, digamos assim. E bom, agora queria comentar aí perguntar tanto pro Michael quanto pra Erika, né, enfim, em relação, bom, agora mais geral aos primeiros 5 jogos do Saints da temporada, quais falhas, assim, quais principais pontos a serem melhorados que vocês acham que, enfim, tem que ser chamados mais atenção nesse primeiro momento? Agora, sei lá, chamar o Michael primeiro aí. Cara, eu acho que do que a gente teve de amostra nesses 5 primeiros jogos e que precisa de uma evolução agora visando
o restante da temporada é o pass rush. O Saints não tá conseguindo concluir as jogadas defensivas em sec quando pressiona o quarterback. É importante se pressionar sem se pressionar, mas obviamente forçando o quarterback adversário a errar. Porém, a gente não tá vendo o Saints finalizar essas jogadas em jogadas negativas pro ataque adversário. Tanto que, por exemplo, o Cam Jordan, que em termos de nome é o nosso principal pass rush, ele ainda tem 0 sacks na temporada. Passaram 5 jogos e ele não tem nenhum sack. Claro, ele é uma peça super importante tanto no jogo terrestre quanto também nessas questões de pressão. Porém, ele não tá conseguindo também concluir essas jogadas. E o Saints perdeu muitos jogadores nessa intertemporada e também durante a temporada, né? Perdeu no meio da linha, perdeu o Sheldon Rankins pela free agency, perdeu o Malcolm Brown também durante a off-season, né? Durante a temporada não começou com o Peyton Turner, perdeu novamente o Marcus Davenport, como perde todo ano, não começou com o David Onyemata, que é um jogador super importante de pressão interna pela linha defensiva. Então acho que até para ajudar um pouco a secundária, que nesse momento para mim é a melhor unidade do time, a que vem com as melhores performances do ano, eu acho que o pass rush precisa contribuir mais até para elevar ainda mais o patamar da defesa, que já vem se provando acima da principal unidade do time, porém ela ainda tem um potencial muito maior se esse nível de pressão ao quarterback adversário conseguir também ser um pouco mais efetivo. Bom, e você, Érica, o que você gostaria de acrescentar? Enfim, concorda com a fala do Michael? Acha que tem algum outro ponto mais importante ainda a ser melhorado? Eu concordo totalmente, acho porque que essa questão do pass rush tá bem... Essa questão de não conseguir finalizar em sack tá incomodando mesmo, mas eu acho também que a questão de disciplina e questão das penalidades, que, né, pra variar um pouco, sempre é cheio de penalidade, não é uma novidade, infelizmente, mas... Nessa próxima semana, por exemplo, a gente vai estar jogando... Quem vai estar apitando o jogo é a equipe de arbitragem que mais joga flanela durante os jogos, na temporada toda até agora. Então, é um ponto que o Saints precisa mudar. A gente tem algumas penalidades que são ridículas, tipo de OL, de false start, coisas assim, que não se pode ter. E é aquilo, a gente tá com muitos nomes diferentes na OL, com um quarterback novo que também não colabora muito. Até todo mundo ali se ter um ritmo de jogo junto, vai ter bastante disso ainda, provavelmente. Mas é um ponto, assim, que eu acho que faz anos já que o Saints tem que conseguir mudar isso. E eu sei que não vai ser de uma semana para outra, né? Mas é um ponto bem, bem importante, assim, que eu espero que venha uma melhora, assim. Especialmente com o retorno de jogadores importantes na linha ofensiva, né? Bom, concordo plenamente com ambas as falas, né, na real, e acho que são 2 pontos importantíssimos que o time precisa focar, mas, bom, se me permitem discordar também um pouquinho, acho que talvez o principal, ao meu ver, claramente, ponto a ser melhorado, eu acho que seria a questão dos recebedores, em questão de separação mesmo. Acho que, bom, todo mundo sabe que o Deontay Harris ele é uma ótima deep threat, mas assim, essa é basicamente a única característica dele, de fato, como recebedor, além de um ótimo retornador, obviamente, mas ele não é um cara que consegue muita separação, não corre rotas tão bem, enfim, não é exatamente esse cara. O Marquez Callaway, que, bom, apareceu muito bem na pré-temporada, já tinha aparecido bem no ano passado, mas acho que todo mundo estava esperando que ele fosse ser o wide receiver 1, sem dúvida alguma, do time, pelo menos nesse começo de ano, sem Tre'Quan Smith e o Michael Thomas, e, bom, não é que ele não tenha sido o wide receiver 1 do time, mas mesmo sendo wide receiver 1, ele não está com nem de longe números de wide receiver 1. O primeiro, de fato, bom jogo dele foi semana passada, e muito ajudado por causa daquela Hail Mary, que foi uma das Hail Marys mais marcadas que eu vi, mais mal marcadas que eu vi recentemente. E acho que o Adam Troutman não tem jogado tão bem, o Juwan Johnson basicamente apareceu mais no primeiro jogo e depois deu uma sumida. Chris Hogan também não tem aparecido muito. Enfim, não tem tido exatamente o cara, enfim. E, bom, eu não acho que exatamente o Tre'Quan Smith seja esse cara, mas eu acho que ele, sem dúvida, pode ajudar um pouco, principalmente na questão do Marquez Callaway, que eu acho que é uma questão que vai além de ele ser um bom jogador ou não, mas é também a pressão de você ter que ser o wide receiver mais visado do time todas as semanas, né? Enfim, ele não tinha nem de longe essa responsabilidade ano passado, ele já chegou, tem que ser o wide receiver 1 do time, então dá pra entender também, e acho que pelo menos ter o Tre'Quan Smith pra chamar um pouco mais de atenção, dividir essa atenção com ele, vai poder ajudá-lo. Acho que talvez a mesma coisa
com o Van Ness e o Trotman e o John Johnson, mas claro, em menor escala, sem dúvida alguma. Mas, bom, eu acho que os wide receivers, no geral, vão precisar melhorar, os receivers, perdão, no geral, vão precisar melhorar, mas até a volta do Michael Thomas não tem como a gente, de fato, achar que vai haver uma melhora tão significativa assim. Acho que tudo acaba dependendo muito da volta dele, então a gente só tem que torcer mesmo para ele voltar o mais rápido possível. E, bom, agora para fazer a mesma pergunta pro Elton, em relação aos 6 primeiros jogos, no caso do Seahawks, o que você achou, enfim, que precisa melhorar, os principais pontos a se melhorar, e claro, né, enfim, acho que como, digamos assim, resolver esse problema de, bom, o Geno Smith vai ser o seu quarterback, e o que fazer a partir daqui, né, enfim, com essa informação. Então, acho que atualmente um dos maiores problemas é a secundária. Desde o ano passado, a secundária tem cedido enormes jardas, e assim, nós trouxemos o Jamal Adams, que esse ano na cobertura está perto. Assim, não que a gente esperava o melhor jogador da cobertura, mas teve jogos que ele cometeu erros grotescos, e também ele não consegue interceptação e não está conseguindo fazer a especialidade dele, que o ano passado ele destacava muito. Esse ano não tem nenhum set, né? Aí a gente começou com o Trey Flowers, que é uma desgraça, e ainda bem já foi cortado. Teve a estreia contra os Steelers, a gente teve a estreia do Trey Brown, e apesar de ser totalmente oposto do físico que o Pat Carroll gosta, ele jogou muito bem, né? Ele teve jogadas boas, e assim, a secundária, vamos ver com o Trey Brown se melhora, né? Sidney Jones, que a gente trouxe do Jaguars, está sendo um desastre também, e é esperar que melhore, né? Outro problema que a gente está tendo agora sem o Russell Wilson, né? Que infelizmente marcou, é o padrão do novo coordenador. O Aldron chegou, né? E fez um bom primeiro jogo contra o Colts, mas se você perceber, a gente ficou, se eu não me engano, 4 primeiros jogos, depois do intervalo, no terceiro período a gente não conseguiu pontuar. Em vez de 4 jogos e o terceiro período a gente não conseguiu pontuar, ou seja, falta um padrão, falta ritmo do ataque, sabe? Assim, é algo que às vezes o primeiro jogo usou tight end no meio, aí depois deixa isso de lado, e depois, por exemplo, no último jogo, forçou muito o passe, ao invés de focar no jogo corrido, já que o Geno era praticamente um quarterback estreando assim no Seahawks. E outro problema, a linha ofensiva, o Dwayne Brown fez greve para receber um contrato melhor. Aí ele conseguiu pelo menos antecipar alguns bônus, e aí ele tá fazendo o pior ano da vida dele, assim, no Seahawks, né? Não sei como no Texas, mas eu creio que seja o pior temporada. E você ter um left tackle ruim é complicado, né? Nós temos um center novo, e ao invés do Seahawks ter pegado o Humphrey, que tá lá no Chiefs, não, pegaram o Dwayne Haskins, que se machucou no primeiro jogo, né? Mas até que o Kyle Fuller, que é o nome do center titular hoje, faz um bom jogo, mas não é aquela confiança, né? Running backs, a gente sempre sofre. O Chris Carson é muito bom, mas sempre se machuca. Por exemplo, Alex Collins contra o Steelers se machucou o quadril. Acho que tem uns 80% de chance dele não jogar, e aí talvez a gente vá com o DJ Dallas, fez uma boa pré-temporada, jogador de Miami. Talvez ele seja o nosso running back 1, né? O Seahawks está sofrendo com muitas lesões esse ano, e infelizmente é um problema de todos os times, mas esse ano, depois de 10 temporadas praticamente, a gente viu o Russell Wilson se machucar pela primeira vez, e assim, falta muito padrão na defesa e também no ataque. O Seahawks é um time que nem joga contra os Steelers. Pode ser que no primeiro tempo não faça nada, no segundo começa a jogar muito, e eu creio que falta padrão de jogo para o Seahawks ser um time playoff. Bom, agora falando um pouco mais sobre a parte da defesa, né, que o Michael tinha citado, você comentou da questão do pass rush, né, Michael, que precisa evoluir sem dúvida alguma, né, e eu concordo muito com você, mesmo que eu tenha apontado
outro ponto seria minha segunda prioridade, enfim. Acho que estamos pecando muito nisso. E, bom, a gente teve o Marcus Davenport voltando aos treinos hoje. E eu queria perguntar pra você, assim, não sei se é uma pergunta um pouco capciosa, mas eu queria perguntar pra você se você acha que a volta do Marcus Davenport pode ser a solução dos problemas do pass rush do Saints. Capiciosa pra caramba, cara. Meu, pior que entre todos os muitos críticos do Davenport, eu não sou um deles, cara. Eu não sou um crítico do Davenport, não. Obviamente, a questão de saúde dele é uma coisa muito grave, porque ele realmente tem problemas de lesão e isso, ano após ano, vem sendo mostrado, ele não consegue se manter saudável, é uma coisa muito bizarra, muito maluca. Mas eu acho que ele tem, inclusive no pouco que ele produz, por conta desse tempo de departamento médico que ele costuma ocupar, eu acredito que ele costuma ter alguns jogos bastante satisfatórios. Tanto o primeiro contra o Packers foi muito bom, o primeiro jogo. Eu acho, inclusive, estou capaz de falar aqui que ele foi o melhor pass rush daquela partida. Então, eu acho que, não acho que ele é a solução de todos os problemas, porque, como eu já falei anteriormente, eu acho que o Onyemata também, quando voltar, eu acho que ele vai ser um cara muito importante. Inclusive, acho que mais que o Davenport, porque ele vai ser responsável por pressionar pelo meio da linha, que é uma coisa também que geralmente assusta qualquer quarterback, muito mais do que uma pressão pelo edge. Então, eu acho que o retorno dele vai ser bastante importante, até pela questão da rotatividade dos jogadores de ponta de linha defensiva, mas não acho que entre todos que estão para voltar ele seja o principal. Eu acho que ele tá ali no topo, mas não é o principal, não. Entendi. Concordo. Na real, concordo bastante com você. Faz muito sentido. E acho que também bastante porque o Onyemata, ele vai voltar para uma posição que agora a gente só tá quase com drafted free agents, né, ali no meio da linha ofensiva, da linha defensiva. Então vai ajudar com um pouco de experiência ali por ali também. E bom, a outra boa notícia que a gente tem é a volta do Kwon, do Kwon Alexander, né, nosso linebacker titular, agora número 5. E, Eric, eu queria perguntar para você, o que você acha que isso pode fazer com o Pete Werner? Você acha que, bom, simplesmente você banca o cara, mesmo ele tá jogando bem, você vai tentando revezar os dois, enfim, tenta acomodar os dois ao mesmo tempo, junto com o Demario, ou, enfim, até em alguns snaps talvez sim o Demario, não sei. O que você tem pra dizer sobre isso? Eu acho que vai jogando com os dois, né, por causa que a volta do Kwon Alexander é bem importante, porque ele é um jogador bem importante, tanto que ele machucou, né, ano passado, o Saints não renovou com ele, mas agora renovou porque viu que ele é um jogador bom quando tá saudável. Que também é outro problema, né? Coitado. Tanto o Davenport quanto ele são jogadores que se machucam bastante. Mas eu acho que vai revezando os dois, por causa que também tirar o calouro também não sei se seria bom, porque ele tá com confiança, tá jogando bem, né? Então eu acho que vai jogando os dois. E o Demario segue sendo ali o principal deles ali, né? Mas vai botando. Vamos com os dois, vamos com o que a gente tem de melhor ali, né? E revezando os dois. Perfeito. Bom, eu queria também comentar, enfim, que agora vai ter a volta do Ken Crawley, também para a posição de cornerback. E, bom, o Ken Crawley no começo da temporada tinha muita gente achando que ele poderia ser o cornerback 2 do time, né, durante a temporada, e acabou que, bom, começou a temporada, e nós trocamos pelo Bradley Roby, mas o Bradley Roby chegou e nem vai ser titular também, nem está sendo titular, porque o Paulson Adebo tá jogando demais, e mesmo tendo suas inconsistências, que é totalmente normal para um calouro, ele tá conseguindo ter uma campanha bem positiva até aqui. E, bom, é legal ver como a gente tinha medo do Ken Crawley ter que ser o nosso titular ao lado do Lattimore, e no final ele vai acabar voltando quase como um CB4. A gente ainda cortou o Desmond Trufant para alocar espaço para ele no nosso roster, e acho que é um sinal de alívio, sem dúvida alguma, ele voltar a ser só para ser o cornerback número 4 do time. E acho que mostra também como acho que muita gente falava que depois dessa última off-season aí, essa última intertemporada em que, bom, você teve que se livrar de vários jogadores, tanto trocando quanto cortando para poder aliviar o cap, né, como todo mundo sabe, mas falaram que talvez o Saints tivesse um elenco muito curto, digamos assim, né, que não tivesse peças de reposição suficientes para aguentar uma temporada mais longa, enfim. Claro, a gente ainda tá indo pra semana 7, né? Mas
O meu ponto é, acho que até agora mostramos que, na real, essa perda de elenco ela não tá assim tão grande, pelo menos nas posições em que nós achamos que elas fossem ser, assim, maiores, tanto na posição de cornerback, estamos, acho que bem servidos, quanto na posição de linebacker, e acho que até nas posições de OL mesmo, que tanto o James Hurst quanto o Throckmorton entraram e fizeram o seu papel de maneira bem ok, principalmente o James Hurst, aí substituindo o Terran Armstead. Acho que de fato a única posição que está deixando mais a desejar, que bom, a gente imaginou que pudesse fazer isso mesmo, são os recebedores, como havia comentado anteriormente, enfim, mas é legal ver como as coisas às vezes não são exatamente como a gente espera, né, que vão ser no começo da temporada. Bom, deixa eu ver, acho que a gente já pode partir pros palpites aqui pro Monday Night Football. Vocês queriam fazer mais alguma pergunta pro Elton? Nem deixei isso aí aberto para vocês? Não, eu queria até perguntar pro Elton mesmo, vendo toda essa questão que envolve os Seahawks, os problemas de defesa na secundária, a falta que o time vai ter do Russell Wilson no jogo de segunda-feira, o que ele acha que Seattle tem que fazer nessa partida para conseguir sair com a vitória no jogo de segunda, visando todos esses problemas que o time vem tendo e o Geno Smith como quarterback titular mais uma partida? O segredo dessa partida vai ser parar o Kamara, né? E assim, o Najee Harris jogou muito bem no jogo anterior, não sei se foi contra os Broncos, aí teve aquele hype, mas a gente conseguiu parar o Najee Harris. O segredo desse jogo, acho que o principal vai ser parar o Kamara, né? Deixar o Winston nessas terceiras um pouco mais longas, para então a gente tentar também encaixar o jogo corrido. Acho que o jogo corrido vai ser a chave principal, tanto para os Saints quanto os Seahawks, porque eu não creio que teremos big plays, porque, como vocês falaram, os Saints não tem, assim, por mais que a nossa secundária seja ruim, eu acho que dá para parar o grupo de recebedores do Saints, e se o nosso jogo corrido não entrar, Geno Smith não vai ser capaz de encarar frente a frente a secundária do Saints, porque uma secundária muito boa. Então, a gente, eu acho que talvez vai ser em Damian Lewis, que é muito bom, abrindo o gap, que é nosso left guard, e também talvez o Alex Collins, que também muito provável não jogue. Vai ser tanto quem conseguir parar o jogo corrido vai sair com a vitória na segunda-feira. Perdão, e você, Érica, tem alguma pergunta aí para fazer para o nosso convidado de hoje? Eu acho que não, porque a minha dúvida em relação ao Seahawks, na real, que eu tava pensando bastante, tipo, o que aconteceu com o Tyler Lockett, mas com a função também do Russell Wilson perdendo todo esse tempo, ele de fato agora que não vai ter, tipo, uma boa temporada mesmo, né? Porque infelizmente o Geno Smith realmente não vão dar, tipo, tanta chance assim pra ele passar a bola, não tem uma confiança tão grande, né? Então, no geral, eu acho que já foi tudo muito bem respondido. Beleza. Tá bom, vamos partir aí pros nossos palpites pro jogo. Quem quer começar aí? Vamos de convidado primeiro, então? Da nossa vez aí pro nosso convidado. Elton, o que você acha aí, palpite pro jogo, pro Monday Night? Assim, eu fiquei um pouco triste, né? Eu sei que vocês ficam alegres, mas muita gente do Saints voltando, né? E eu sempre sou otimista. Eu acho que se o Seahawks jogar como jogou o segundo tempo do Sunday Night Football, tem como ganhar. Eu aposto uns 23-20 pro Seahawks, porque o Winston o Saints também tem aquela síndrome de Seahawks que, tipo, é um Robin Hood, ganhou do Packers e depois perdeu do Giants. É algo bem interessante. Mas eu tenho que confiar. Infelizmente, o fator casa não tem sido tão bom pro Seahawks como foi nos anos anteriores. E se a gente parar o Kamara, dá pra ganhar. Acho que 23-20 pro Seahawks pode acontecer, apesar que é improvável. Não, mas tá certo, tem que ser otimista mesmo. Não tá errado não, pô. E você, Maicon, qual que é o seu palpite? Cara, essa questão do jogo jogar em Seattle geralmente é um problema pro Saints, né? Tá certo que na última viagem que o time fez a Seattle foi em 2019, né? Que foi o jogo de estreia do Ted Bridgewater, de estreia com um elenco
titular, né? Que ele chegou a jogar no ano anterior. Que o Saints conseguiu ganhar lá. Porém, na última vez que o Saints entrou como favorito em Seattle, que eu pude pesquisar, que não foi nenhuma pesquisa minha, na verdade eu vi no Twitter, foi naquele playoff de 2010 do jogo do Beast Mode. O Saints era 11 pontos favorito e perdeu por 13, se não me falha a memória. Então é um local um pouquinho traumático pro torcedor de New Orleans que vai viajar até Seattle pra ver o jogo. Mas eu tô me apegando apenas ao único otimismo de que o Saints volta da bye week e deve voltar um pouquinho melhor. Então eu tô apostando num jogo bem próximo também, em casa de 24-21 pro Saints. Acho que vai ser basicamente um placar bem próximo, não deve ser um jogo fácil. E eu acho que, só pra anotar um ponto bem rápido sobre isso, que foi uma outra estatística que eu vi durante essa semana, Com certeza. foi voltado pra como acho que o Saints tem que começar esse jogo. O Saints tem que começar esse jogo e começar ligado, porque na estatística que a gente encontrou aqui, nos últimos 33 jogos que o Saints foi pro intervalo com um placar em vantagem, New Orleans ganhou 32, tá? 32-1 nos últimos 33 que foi pro intervalo com uma vantagem no placar contra o adversário. Então, acho que a questão também é bastante essa. Se o Saints conseguir abrir vantagem logo no início do jogo, não deixar Seattle começar a encontrar ritmo, acho que é aí onde New Orleans vai conseguir sair com a vitória no jogo de segunda-feira. Perfeito. E você, Erika, o que você acha? Qual o seu palpite pro jogo? Eu tô muito dividida, porque toda vez que eu apostei que o Saints ganhava, a gente perdeu. Em jogos que eu tinha uma grande fé que a gente ia ganhar, né? E toda vez que eu falei que o Saints perdia, a gente ganhou. Então, um lado meu quer falar pra eu apostar que o Saints vai perder, tentar brincar um pouquinho com o destino, mas eu não vou fazer isso. Eu acho que a gente vence, sim. Eu acho que o Saints normalmente vem muito bem de bye week, especialmente agora com retornos de muitos nomes importantes. Então, eu não aposto placar, porque eu não sei apostar com muitos números assim, mas eu acho que vai dar Saints também. Mas, só confirmando, você acha que vai ser um jogo parelho ou você diria mais com uma diferença um pouquinho maior, talvez? Não, eu acho que vai ser parelho, sim. Eu acho que tá muito difícil que o Saints consiga ter uma grande vantagem esse ano em algum time. Tirando aquele primeiro jogo que foi bizarro contra o Packers. Porque apesar da gente tá com uma defesa muito boa, não tem defesa que não canse durante um jogo, né? E como a gente ainda tá com um ataque que tá pegando muito ritmo, que não tá com... às vezes não consegue ter campanhas longas e coisas assim, eu acho que é muito difícil que a gente tenha um placar uma diferença muito grande no placar. Então eu aposto também num jogo bem parelho também. Entendi, perfeito. Bom, pra deixar meu pitaco também, né? Eu acho... Bom, a gente sempre tenta ser otimista, não tem como. Eu acho que o Saints leva essa partida. Como vocês bem disseram, acho que vai ser um jogo não muito fácil. Eu apostaria uma diferença talvez um pouquinho maior, tipo um 27-20, assim, mas coisa de, no final, ainda ser um jogo, sabe, o Seahawks chegar perto de talvez fazer um touchdown pra empatar, ou o Saints fazer um touchdown pra ganhar no final, algo nesse sentido, enfim. E exatamente pelo que você comentou, Erika, muito assim, essa é uma das principais razões, né? A defesa cansa uma hora, né? O time não tá conseguindo fazer campanhas longas e não tá segurando a bola, enfim, então a defesa cansa, não tem como. E acho que mesmo o Dino Smith vai conseguir pontuar um pouco, mas aquela coisa, né? Acho que seguindo meio o modelo Bill Belichick, bend but don't break, né? Dobra, mas não quebra. E acho que a defesa do Saints tá muito nesse modo esse ano e, bom, acho que vai continuar assim. Bom, acho que passando aí os palpites, podemos ir para nosso encerramento por hoje. Bom, pedir para primeiro se despedir aí o Elton, deixar agradecimentos, enfim, se quiser agradecer sua avó, sua mãe, enfim, agora é seu espaço. Eu agradeço o convite, né? Eu nunca sou muito de podcast, de Twitch, mas a gente, quando convidar aí, a gente tenta fazer o nosso melhor. E só reforçando para quem puder seguir ali os @Seahawks Brasil. A gente tá de portas abertas aí para qualquer seguidor aí. A gente faz muita zoeira, muito meme, mas também a gente traz as informações principais, né? Para não deixar o torcedor do Seahawks na mão. Aí, bom jogo aí para vocês. Com certeza, bom jogo para nós. Principalmente que ninguém se machuque, né? Acima de tudo, acho que
o que todos queremos, né? E, bom, e você, Maicon, queria deixar aí algum salve especial, alguma coisa assim? Eu quero agradecer minha mãe, pô. Não, tô zoando. Então, aproveitando a oportunidade aí, valeu a todo mundo, acho que foi bem bacana. E eu tô lá falando minhas abobrinhas também no Saints Nation BR, então qualquer coisa é só deixar o followzinho lá e tamo junto. Até a próxima aí. Perfeito. E você, Erika, queria dar um beijo pra quem aí? Ninguém específico. Um beijo pra todo o do Saints, todo mundo que segue tanto o nosso Twitter aqui no Saints Brasil, quanto lá o Flow do Superdome também, que eu sempre faço propaganda por causa que é um projeto bem legal de torcedoras do Saints. Mas é isso. Obrigado pelo convite de novo. Talvez vou estar aí semana que vem também, porque, né? Mas muito obrigada. Beijos. Feito. Bom, eu queria agradecer também aí a todos que nos aguentaram até esse momento do podcast. A gente sempre agradece muito aí aos nossos ouvintes, enfim, eles que fazem nós estarmos vivos. Foi um prazer ser o host desse podcast. E, bom, queria agradecer a minha mãe, a minha avó, o meu pai. E, bom, acho que é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e, bom, até segunda.